Muito bem, pessoal. Segue uma rápida explicação sobre o fluxo de caixa. Eu estou imaginando que vocês, que já são concluintes aí do curso de Administração e Contábeis, já têm conhecimento do significado, do funcionamento e da utilidade de um fluxo de caixa. Então, a minha explicação será mais curta. Já estou contando com o conhecimento prévio de vocês. Qualquer coisa, deem uma revisitada nesse assunto, mas tentem se concentrar naqueles elementos que são os essenciais para a gente poder fazer um bom fluxo de caixa aqui no nosso projeto. E vocês vão ver que depois vai ter uma série de repercussões nas demais etapas e conclusões deste trabalho. Bom, pessoal, então, breve texto ali apresentando, né? Importante, então, pessoal, vocês fazerem o fluxo de caixa do primeiro ano, mês a mês. Então, é o que o grupo está apresentando aqui, ó. Fluxo de caixa, no caso deles, o primeiro ano foi o ano de 2022, tá? Então, o que eles fizeram aqui? Colocaram todas as contas financeiras, né? As contas relativas ao fluxo de caixa, a parte de receitas, a parte de despesas, a parte de custos, compra de matéria-prima, embalagem, custos fixos, custos variáveis e tudo mais. Tá tudo listado de forma coerente, cuidado com isso, de modo coerente com as tabelas que eles já produziram em sessões anteriores, sobre custos diretos, custos fixos, custos variáveis. Então, aqueles elementos todos que já estão agrupados, quem fez corretamente as etapas anteriores já deve ter lá o seu planinho de contas. Sigam esse aí, tá? Com algumas adaptações de linguagem, já que aqui é um fluxo de caixa, né? Mas dá para preservar quase tudo que está ali. Tá? Um cuidado importante, até vocês podem ver aqui também pequenininho, a questão das vendas, tá, pessoal? Bem importante isso aqui, ó, porque você sabe que o fluxo de caixa, né, ele é abastecido de entradas e saídas de recursos, no caso, dinheiro. Né? Muito bem, então as entradas estão associadas a vendas recebidas à vista, vendas recebidas em 30 dias, vendas recebidas em 60 dias. Vocês têm já uma previsão de faturamento, que é a previsão de vendas, aquilo que vocês colocaram lá na etapa anterior. Aquilo serve de base para vocês espalharem aqui nos vários meses os recebimentos, ou seja, no primeiro mês de trabalho, ainda que vocês vendam a pleno, né, ou atinjam a meta de vendas, não vai receber tudo. Aquele dinheiro vai entrar só talvez um terço, que são as vendas à vista. Já em fevereiro continua entrando venda à vista e uma parte das vendas realizadas em janeiro acaba repercutindo nas receitas de fevereiro. E em março, uma parte das vendas realizadas ainda em janeiro repercutirão também no mês de março, por conta do prazo de 60 dias. E isso vai acontecendo de forma repetitiva até o final. Então vocês têm que preparar o cálculo de vocês de forma a absorver essa situação. É claro que lá pelo terceiro, quarto mês, dependendo das metas de vendas de vocês, no caso deles aqui as metas são as mesmas todos os meses, vocês observem que daqui em diante, ó, mês de março em diante, começa a ser repetitivo. Tá? Por quê? Porque o que entra naquele mês é a vista do mês, mais os 30 dias do mês anterior, mais os 60 dias do mês antes do anterior. E assim por diante, isso vai se repetir a vida toda. Tá? Mas é que é importante essa elaboração do fluxo para que a gente possa perceber se vocês dominam a técnica de planejamento do fluxo de caixa, que é super importante a vida inteira da empresa, tá, pessoal? Não apenas no momento do plano de negócio. Vocês vão ter que se preocupar com o fluxo de caixa eternamente enquanto trabalharem numa empresa. E digo mais, até na vida pessoal. Né? Quem não controla o fluxo de caixa se perde. Aí depois vocês têm aqui as despesas. A maior parte das despesas tem contratos de pagamento mensal. Né? Então, normalmente tu paga no mês posterior. Né? Então pode ver que aqui no primeiro mês não apareceu muita coisa. Tá? Depois tem outras mensalidades, outras despesas, os impostos também, eles vão incidindo sempre. O pagamento é no mês subsequente ao mês de competência, isso vocês têm que cuidar, comissões também. Então, cuidado com esses detalhes para poder fazer essa sincronia, senão vai dar um fluxo de caixa mentiroso. Eu quero saber exatamente quando o dinheiro cai na minha conta e quando ele sai da minha conta. Então, vocês têm que dominar muito bem os contratos que vocês firmaram para saber qual é o ritmo de pagamento e efetivamente qual a competência que vocês estão pagando em cada mês.
Aqui eles ainda têm várias outras contas, né, no caso deles, e no caso da compra, tá, pessoal, de matérias-primas, também isso é especificado no nosso trabalho, a mesma situação. Vocês terão uma parcela de compras à vista, olhem lá nos slides, tá, se não me engano é 30% ou 40%, então terá uma parcela à vista, uma parcela a ser paga em 30 dias, outra em 60 e outra em 90. Tá? Vocês vão usar a mesma lógica que vocês têm nas receitas, a mesma será feita aqui na compra de matérias-primas e embalagem. Observe aqui embaixo, a embalagem entra a mesma história. Tá? Então isso tem que estar separado, discriminado no fluxo. Senão a gente não entende, né, da onde veio aquela informação. Então, da mesma forma que aconteceu lá nas receitas, no primeiro mês o que for comprado à vista entra já como custo, né? No segundo mês já entra um pedacinho, entra o à vista e mais um pedaço dos 30 dias. No terceiro mês, à vista, 30 dias e 60 dias. E assim por diante até que uma hora estabiliza de novo, né? Porque eu sempre vou estar pagando o à vista, mais o pagamento negociado em 30 dias, mais o de 60, mais o de 90. Né? E como as metas deles são parelhas mês a mês, então acaba acontecendo esse fenômeno. Agora, se vocês projetaram crescimento, aí já muda tudo, tá, pessoal? Tanto nas receitas, não, a gente vai crescer 5% ao mês. Eu vi gente colocando isso no plano. Tudo bem, se tem estratégia decente para gerar esse tipo de crescimento vertiginoso, mês a mês, tudo bem. Tá? Só que daí o cálculo muda um pouquinho, não vai ter essa estabilidade que está demonstrada aqui no caso das lasanhas. Tá? Então vocês têm que ter todo esse cuidado, porque é minucioso mesmo. Né? Senão, o saldo que vocês vão estar apurando aqui no final, ó, que aparece, esse saldo do mês, ele é mentiroso. E esse saldo, pessoal, que vai determinar quanto de capital de giro vocês precisam para a largada, principalmente os primeiros anos de negócio. Porque pode ser que a empresa, apesar de já ter custos, despesas, investimentos, pagamento de dívidas, amortização, ela ainda não terá receitas suficientes para cobrir tudo. Como é que a gente faz? Bom, pega financiamento bancário, né? E aí esse capital de giro terá que ser dimensionado pelo pior saldo que vocês acusarem neste mês, ou então ter uma estratégia de negociação permanente com bancos para que todo mês seja liberado algum tipo de capital de giro compatível com o saldo negativo do mês. Talvez isso não aconteça, talvez aconteça mais tarde. Cada caso é uma história aí, tá, pessoal? Então, avaliem bem a situação de vocês. Deixa eu só colocar mais alguns pontos aqui que são importantes também na elaboração do fluxo. Tá, então, pessoal, cuidado aqui, ó, a apuração mensal dos vários recebimentos e pagamentos, das várias entradas e saídas, ela é o que ocorre dentro do mês. É dinheiro no caixa que entrou. É como se você tivesse uma conta bancária, vocês vão lá olhar o que entra e o que sai todo mês. Tá? É bem regime de caixa mesmo. Só que lá no final, na hora de vocês apurar as entradas e saídas, né, então vocês vão ter aqui as receitas que repercutem nas entradas, aí todos os custos e despesas e investimentos, cuidado. Tá? Tem alguns investimentos iniciais ali que vão ser subsidiados, uma parte deles, aparece aqui, ó, principalmente, né, no início do negócio, vão ser subsidiados com o dinheiro dos sócios. E o restante, tanto que não aparece mais nada aqui, com os financiamentos, vai aparecer nos fluxos dos anos posteriores. Tá? Então cuidado com isso também. Eu, além de sustentar minha empresa, eu tenho que pagar minhas dívidas. Então vocês aqui estão vendo, eles adquiriram equipamentos de informática, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, e um prédio mais um veículo. Está aqui tudo que eles desejaram, né, tudo que eles projetaram de gastos com esses bens, né, financiaram uma parte, e o restante, então, o saldo disso aqui, então, se assumiu dívidas por meio de financiamentos. Tá? Então a gente tem que cuidar isso aqui porque pesa bastante também. Deixa eu só ver as observações que eu coloquei no caso deles aqui. Aqui no caso eles, quando eu fiz essa recorreção, até para servir de alerta, não cometam esses erros, né? Eles colocaram aqui o valor incorreto. Como aqui são despesas de abertura da empresa, eu já tenho que pagar todas essas despesas. Observe aqui, são os custos de instalação, custos de abertura, PCMSO, PPCI, contrato social, abertura de CNPJ, varada de funcionamento, taxa do corpo de bombeiros, vigilância sanitária. Alguém deve ter dito lá, pega aquele valor do ano e divide por 12, e a pessoa fez cegamente esse cálculo. Tá? Não, na verdade, esses valores aqui, né, eles têm que já ser pagos, às vezes nem no primeiro mês, às vezes é no mês zero, a empresa nem abriu as portas ainda, já tem que desembolsar isso aí, porque senão os caras não fazem as coisas para vocês. Tá?
tá? Então tem que cuidar, tá? Inclusive, eles não fizeram aqui, jogaram tudo no mês 1, no mês de janeiro, tudo bem, é aceitável, mas eu sei de trabalhos onde eu já vi que o pessoal colocou aqui o mês 0, né? Ou seja, todas essas despesas e custos de abertura e de investimentos iniciais e busca de capital de giro, tudo eles já colocaram no mês 0, como se a empresa no primeiro dia já tivesse aqueles recursos e já tivesse efetuado tais pagamentos, senão não abre, né? Mas tudo bem, tá? Isso aí é um detalhe que eu considero menor, tá? Para mim o mais correto era ter realmente o mês 0, mas como eles colocaram em janeiro, está aparecendo aqui e do ponto de vista de sequência do trabalho não prejudica porque os valores são os mesmos que apareceriam no mês 0. Ó, cálculo prejudicado pelo erro quanto aos custos de abertura. Como eles erraram o custo de abertura, colocaram 1/12 do que realmente seria o valor, aqui também ficou prejudicado esse saldo. Tá? Na verdade, eu dei uma revisada aqui, o que eles despenderiam seria 350. Observe, ó, um erro prejudica toda a lógica do trabalho. Eles estão dizendo que terão um saldo positivo de 1.730 aqui. Mas como eles deixaram de considerar 350, só consideraram R$262, vai faltar dinheiro. Tá? Então, na visão deles lá, eles estão comunicando os investidores, olha, vai sobrar dinheiro já desde o primeiro mês aqui. E não vai acontecer. Tudo bem que no segundo mês já tem um saldo que cobre isso aí, né? É um valor pequeno, então não é tão relevante. Mas imagine se um erro parecido como esses acontece com valores de investimentos ou outros custos mais pesados, né? Então já prejudica toda a análise futura. Tá, pessoal? Aqui um cuidado importante, pessoal. O valor que é apurado, tá? O fluxo de caixa é um saldo. Então tem o valor mensal, que é o saldo do mês, porém ele vai acumulando, sempre pegando o saldo do período anterior. Então, por exemplo, o 5.182, que vocês estão vendo aqui, ele é fruto do que sobrou, teoricamente, no caso deles aqui, do mês de janeiro. Estou olhando aqui o fevereiro, tá? Só para a gente entender a lógica, o que eu explicar aqui vale para todos os demais meses. Então, eles estão considerando que no mês de janeiro ocorreu um saldo final de R$ 1.730. Aí, durante o mês de fevereiro aqui, ó, com entradas e saídas, o mês individualmente apurou um saldo de 3.451. Tá? Então, este saldo de 3.451 acumula com o saldo do mês anterior de 1.730. Resultado, 5.182. E assim por diante toda a vida, tá, pessoal? Tá? Então, cuidado, porque às vezes o pessoal esquece que é um saldo. Já vi trabalhos assim, e aí é um erro gritante. Não cometam esta falha imperdoável, né? Acaba considerando só o valor de cada mês individualmente. Aí, quando ele quer transpor o saldo final do ano para o ano seguinte, é o que eles vão ter que fazer aqui, o cara considera o que deu em janeiro. No caso deles aqui, eles acertaram, eles consideraram todo o acumulado do ano. No acumulado do ano deu 149 mil. Tá? Mas eu já vi gente que não conhecia essa necessidade metodológica na elaboração do fluxo de caixa e considerou só o que deu em dezembro e herdou isso para o mês que vem, já contaminou todos os cálculos posteriores. Tá? Cuidado com isso, então. Bom, aqui então só vou mostrar, a lógica é a mesma, né? Tá? Fluxo de caixa do segundo ao sétimo ano, no caso de vocês, tá? Não precisa ir até o oitavo, naquele tempo eles faziam até o oitavo. Tá? Façam exatamente conforme os parâmetros que eu coloquei nos slides lá na primeira aula e também na aula retrasada a gente então apresentou de forma mais detalhada todos esses aspectos e parâmetros e regras que vocês têm que seguir para fazerem uma boa entrega. Bom, de qualquer forma, então, eles fizeram aqui então o fluxo de caixa para os anos posteriores. Tá? Observem que aqui já é semestral. Tá? Então, aquilo que vocês fizeram no mensal, cuidado, aqui vai ser semestral. A mesma lógica que eu expliquei anteriormente, tá, pessoal? Vale aqui. Só que agora, em vez de 12 colunas, eu vou ter 2 colunas. A do primeiro semestre projetado e a do segundo semestre. Tá? Mesma lógica, observe, ó, aquele saldo que ficou lá no final de 2022, ele está aqui, ó, lá, 149.904, e aqui, como saldo inicial, abrindo o ano 2023 deles, 149.904 também. Tá? Então, essa é a herança. Cuidado,
Tá? Lá, mês a mês, vocês faziam esse recálculo e a passagem do saldo de um mês para outro. Aqui vocês vão ter que fazer todo o cálculo, normal. Cuidado que as despesas agora são multiplicadas por 6, né? Ou proporcionais ao volume dentro dos 6 meses de cada semestre. E também aqui vai ter um saldo do semestre, que deve ser coincidente com o saldo inicial. Vamos ver aqui, ó, 261.830, saldo inicial, 261.830. Tá? Então, mesma história. Tá? O saldo sempre tem que aparecer, o inicial e o final, que é do balanço de entradas e saídas. Tá? Mas a lógica é a mesma, só que agora com apuração semestral, 2 semestres por ano, coloca entradas, coloca saídas, mesma lógica, cuidado aqui com as questões de recebimentos em 30, 60 e compras em 30, 60 e 90, cuidado. Tá? Dilui um pouco quando a gente faz no semestre, mas pode ocorrer essa situação ainda, dependendo das metas de crescimento de vocês. Tá? Aqui no caso deles, eles projetaram alguns incrementos de receitas, 149, 261, 401, 523, então já tem um incremento a cada semestre, no caso deles aqui, tá? Na leitura eu não me recordo de ter visto aqui a justificativa deles, por que cresce de um semestre para outro. São valores bem expressivos, não deve ser preço aqui, tá? Deve ser questões relacionadas a metas de aumento de volume mesmo, tá? Então eles foram colocando aqui, e depois na questão de compra de matérias-primas, colocaram aqui também, tá? Tem uma pequena inconsistência que não foi explicada, mas fiquem atentos para isso. Ó. As receitas estão crescendo numa boa velocidade. De um semestre para outro, não aparece isso aqui. Ó, tá? Os valores são os mesmos. Tá? Pode ver aqui primeiro semestre, primeiro ano, segundo ano, sempre com valores da mesma forma. Pode acontecer? Pode. Né? Observe, sempre a cada 2 semestres o valor se repete. Tá? Caso vocês tenham uma estratégia semelhante, tem que ficar justificado. Tá? Não é à toa que o projeto deles, e vocês verão no final, ele deu altamente atrativo. Né? Tem algumas situações aqui que eu não sei se eles fizeram intencionalmente para gerar um fluxo de caixa mais atrativo mesmo. Né? Mas não é o normal aqui, tá, pessoal? Se eu estou com uma velocidade de crescimento da receita, observe, ó, 149 para 261, isso aqui não é preço. Isso aqui é aumento de volume mesmo, e não é pouca coisa, né? Eles podem alegar, e deveriam ter então justificado, a questão da sazonalidade. Né? Lasanhas e massas são alimentos mais de inverno, de modo que as principais receitas deles aconteceriam de julho em diante. Tá? Tudo bem, eles já estariam vendendo em junho, mas as principais receitas aconteceriam no segundo semestre. Isso pode ter um significado. Teria que ser bem explicado isso aí. Seria uma situação, então, que justificaria um aumento grande do volume de vendas do segundo semestre em relação ao primeiro. E aí eles podem alegar que estão trabalhando a parte de matérias-primas com estoques. Eles estão mantendo a compra constante. Isso tem que ver, porque são gêneros alimentícios, podem deteriorar. Deveria ter essa explicação também, porque aí já entra na parte operacional, para que a gente possa, então, ter o entendimento de que a compra se mantém, apesar do consumo ser sazonal, a compra de matérias-primas se mantém. Já a compra de embalagem está aumentando. Também isso aqui não consta devidamente explicado. Tá? Mas são detalhes deles ali que eu faço de alerta para vocês, para que vocês não cometam esses mesmos erros. Eu vou estar apreciando isso na hora da correção. Tá, pessoal? Essas discrepâncias assim, de entendimentos, elas têm que ser explicadas. A gente já tem um hábito, né? Já tem um método de como corrigir, então tu sabe, ó, isso tem que acompanhar isso tem que estar proporcional àquilo, custos têm que estar proporcionais a receitas. Então existe uma certa lógica na hora de a gente avaliar esses números. Então, quando essa lógica não é seguida, há uma discrepância, aí a gente tem que entrar mais a fundo na correção, tá? Mas procurem evitar esses problemas. Muito bem, então pessoal, esse é o famoso fluxo de caixa. Observe, ó, com todas essas situações que eles projetaram aqui, né, carentes ainda de um detalhamento maior nas explicações, eles estão dizendo que ao final de 8 anos eles terão um caixa de 3.777.000. Tá? Então, está bem favorável a projeção deles. Né? Então,
Tudo bem. Depois, o que vai sustentar isso? Os planejamentos de vendas, as estratégias de marketing, a perseverança no mercado, um padrão de qualidade que seja amplamente aceito pela população. Então tem um monte de coisa que tem que contribuir para eles conseguir esse crescimento vertiginoso. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, o fluxo de caixa deles, os saldos de 251 já passa para 401, depois 523, 717, 849, 1.125 semestre a semestre, até chegar nos 3.777 lá no último semestre da projeção deles. É ambicioso, tá? É o que se pode dizer, pelo menos neste momento. Mas tudo bem, é um trabalho, né? A gente tem que avaliar com detalhes, tá? Coloquei os mesmos comentários anteriores ali, porque havia alguns erros aqui na tabela mensal que contaminaram, de alguma forma, a tabela dos demais anos. Então é isso, pessoal, tá? Essa é a explicação de hoje, tenham esses cuidados. Na aula que vem, então, a gente avança para os demonstrativos, indicadores financeiros e outras informações. Um bom trabalho para vocês!